Pais querido, pais querida, viemos agora estudar um pouco mais a Bíblia de novo, né? Vamos continuar dentro daquele momento nosso de estudo de alguns minutos a mais com Deus. Vamos continuar a nossa abordagem de 2 Timóteo. Nós já fizemos o primeiro vídeo, agora é o segundo vídeo, não é? A continuação de onde nós paramos. E eu queria começar falando de uma pessoa que eu sou fã dele. Paulo testemunha acerca de um homem, no finalzinho do primeiro capítulo, ele testemunha acerca de um homem que só aparece ali na Bíblia, mas que tem uma bagagem naquilo que Paulo fala dele muito sério. O nome desse homem é Onesíforo. Eu não sei se você sabe, Onesíforo significa portador de préstimos, de favores, não é? Olha só que coisa linda, alguém que leva consigo favores. Não é? Que é uma pessoa que porta favores. Olha que coisa legal, né? Olha como é bom a gente pegar esse tipo de exemplo, não é? E Paulo testemunha acerca deste homem, que este homem jamais o desamparou. Pelo contrário, este homem sempre se alegrava e alegrava Paulo quando estava junto com ele. Serviu procurando atender aos desejos do coração de Paulo durante os 3 anos e pouco que Paulo passou em Éfeso, não é? E Onesíforo fazia de tudo para poder cuidar dele. Depois, quando Paulo foi preso em Roma, Onesíforo sai de Éfeso e vai até Roma procurando por Paulo, e ele fala isso no versículo 17, ele diz assim, olha, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou, né? E o Senhor então conceda que ele naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Eu fico pensando nisso, sabe? A gente tem que levar para as pessoas essa mensagem de paz, de esperança. Nós temos que ser portadores de alegria, portadores de favores. Será que nós temos sido assim mesmo? Eu fico pensando quantas pessoas nessa época abandonaram Paulo, né? Himeneu e Fileto, que ele cita depois, né? Pessoas que, Demas, que o abandonou também, que preferiu ficar no mundo, voltar para o mundo e esquecer daquilo que Deus tinha chamado ele, né? E de repente nós vemos esse aqui, chamado Onesíforo, que era uma fonte de refrigério para Paulo. A amizade com este homem trazia alegria para Paulo. Eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser uma pessoa que busque sempre refrigerar a vida das pessoas, refrescar a vida das pessoas com aquilo que eu tenha para dizer, ou com a minha companhia, ou com os meus atos, não é? Onesíforo me ensina isso, Onesíforo me ensina de que é possível fazer diferença, até quando eu não sou tão importante assim, não é? Paulo era um expoente da fé cristã, Onesíforo era uma pessoa normal, mas era uma pessoa normal que conseguia o dom, que tinha o dom em Deus de transformar a vida dos outros, inclusive de quem era extremamente experiente e conhecedor de Deus como Paulo. Pode ser que você não seja famoso um dia, que eu não seja famoso um dia, a gente não está buscando isso. A gente está buscando que a gente faça diferença em Deus para outras pessoas, sejam elas famosas ou não. Se de alguma maneira eu puder abençoar a vida de alguém, ainda que pequeno que eu seja, ainda que minúsculo que eu seja, que eu faça isso. Que eu seja como Onesíforo, esse exemplo que, pela sua dedicação, teve seu nome arrolado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na santa palavra do Senhor. E entrando no capítulo 2 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma coisa já salta aos olhos, a de que servir a Deus pode trazer consigo sofrimento. Servir a Deus de maneira verdadeira, genuína, pode trazer consigo aflição às vezes, perseguição às vezes, não é? Paulo vira-se para Timóteo como se fosse pai dele e diz assim, olha, sofre comigo, pois, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,3. E ele começa dizendo, olha, fortifica-se na graça. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque a gente sabe que não vai ser fácil. O próprio Paulo diz no verso 9, olha, eu sofro trabalhos e até prisões, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Pode ser que o servir a Deus traga consigo algumas aflições para mim e para você. Pode ser que você seja arredado, seja preso nas críticas, seja preso
nos comentários maldosos. Mas como ele agora vai falar de Deus assim? Pode ser que desconfiem de você, pode ser que o persigam pelo fato de você servir ao Senhor. Mas uma coisa é importante e é bom a gente falar: podem até nos perseguir, podem até debochar de nós, mas nós estaremos falando daquilo que está vivo, daquilo que está livre. E a palavra de Deus jamais poderá ser aprisionada. Por isso, querido, querida, se você sentiu de Deus o desejo de compartilhar dessa palavra, de passar para os outros aquilo que fez diferença na tua vida, não se prenda. Fale aquilo que Deus tem para que você fale. Nós estamos aqui falando acerca de um evangelho e de uma época, em 2 Timóteo, de grande perseguição à igreja. E hoje parece que a perseguição ficou meio velada, não é? A gente não está preso por pregar, mas a gente cai às vezes no comentário, a gente cai às vezes, muitas vezes as pessoas falam de nós pelo fato de estarmos pregando, debocham, sorriem, não é? Porque hoje em dia a gente vive uma vida muito relativizada, o pecado ficou uma coisa muito relativa, e quando a gente fala que a Bíblia diz, a Bíblia condena isso, as pessoas criticam, não, você não pode falar isso, as pessoas têm que ouvir aquilo que é agradável a elas, elas têm o direito de fazer o que elas quiserem, e a gente aqui fica levantando a voz e pregando aquilo que Deus quer para nós. E as coisas de Deus são muito simples, é certo ou errado, não tem meio a meio, ou é quente ou é frio, não tem morno. E aí a gente, quando se arvora no direito, às vezes levantado por Deus, de falar essa palavra, de pregar essa palavra, dizendo, olha, certo é isso, errado é aquilo, as pessoas dizem, quem é você para dizer isso? Por mais que digam quem é você, continue falando, continue pregando, seja vaso de honra, porque a opinião das pessoas não vai ser importante para mim é o que Deus pensa de mim. Importante para mim não é que alguém me dê um cargo ministerial ou que alguém me dê notoriedade pelo que eu falo. Não, importante para mim é o que Deus vai pensar a meu respeito. E a capacidade que um dia, se eu servi-lo dignamente, eu vou ter de poder vê-lo face a face. Isso é o que vai fazer diferença na minha vida. Outro dia eu preguei sobre isso nos meus minutos com Deus. Eu disse, olha, nós não somos homens carnais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos homens espirituais que estão vivendo num mundo carnal. Portanto, o que nós temos que buscar a Deus é cada vez mais desenvolver o nosso lado espiritual, afinando o nosso espírito com o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. E quando ele testifica, é porque ele está em acordo. E o que eu quero na minha vida é que a minha vida tenha o acordo, o meu espírito traga consigo o acordo com o Espírito de Deus. E é justamente sobre isso que Paulo fala. Não vai ser fácil. E Paulo, no versículo 11 do capítulo 2, fala assim, olha, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Então, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Sofrimento em Deus, ou sofrimento com Deus por fazer a vontade dele, pode gerar para a minha vida e para a tua vida uma eternidade de reino, de glória ao lado do rei. Mas a Bíblia fala o seguinte, e Paulo declara o seguinte no verso 13, tremendo. Se nós formos infiéis, como tantos foram aqui na caminhada de Paulo, se nós formos infiéis, ele permanecerá fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Quantas vezes eu fui infiel? Quantas vezes você foi infiel? Mas o Senhor permaneceu, ele não mudou de lugar. Que bom que ele continua o mesmo. Quantas vezes nós o negamos nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, mas Deus continuou o mesmo, ele não alterou o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Porque se ele fosse infiel, ele estaria negando a si mesmo. Portanto, a fidelidade de Deus é grande. A fidelidade de Deus permanece, a despeito dos meus erros e dos seus erros, dos meus pecados e dos teus pecados. Por isso é bom que possamos estar em sintonia com Ele,
Porque quanto mais sintonizados e agradando a Deus estivermos, mais fiéis seremos. E mais poderemos experimentar da fidelidade de Deus. Eu tenho visto e vivido na minha vida a fidelidade de Deus. Como vale a pena esperar, lançar sobre Ele as nossas ansiedades e ver que Ele tem cuidado da gente. Esta semana que passou eu tive um grande testemunho da fidelidade de Deus na minha vida. Pelo fato de eu ter procurado agradá-lo. Eu recebi do Senhor algo grande que eu esperava, que eu tinha lançado sobre Ele. Dizia: Senhor, está nas tuas mãos, eu coloco diante de ti. Eu tenho sido fiel naquilo que eu tenho buscado em relação à tua presença. Que o Senhor possa divulgar um pouco mais da sua fidelidade na minha vida. E foi o que Ele fez. Ele não vai mudar a sua essência. Nós, às vezes, mudamos a nossa, mas a fidelidade de Deus permanece. E aí Paulo vira-se para Timóteo no verso de número 15 do capítulo 2 e diz o seguinte: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Isso não é um recado só para quem é obreiro, porque Timóteo era pastor, mas isso não é um recado só para quem era pastor ou para quem é pastor. Você, como servo, também tem que saber manejar bem a palavra da verdade. Você, como servo, também tem que aparecer diante de Deus aprovado, como quem não tem do que se envergonhar, porque verdadeiramente segue o caminho que Deus traçou para você. Como quem às vezes tem no pecado um acidente, não um prazer. Você também pode e deve buscar essa aprovação de Deus, essa ausência de vergonha. Porque o verso 19 fala que aqueles que assim procedem carregam consigo uma marca, e é um dos versículos meus preferidos da Bíblia. Paulo diz assim, olha, o firme fundamento de Deus, verso 19, capítulo 2 de 2 Timóteo. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Que selo é esse? O selo de que o Senhor conhece os que pertencem a Ele. Eu quero ter um selo que Deus olhe do céu e veja: aquele ali é meu, aquele ali me pertence, aquele ali eu conheço. E o selo é: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Qualquer um, não são só os pastores, qualquer um que profere este nome, que fala deste nome, se afaste do pecado, porque esses que se afastam são conhecidos por Deus. Você tem esse selo? Você carrega com você esse selo? O mundo espiritual consegue enxergar em você que você tem dono? Eu quero que não só Deus, mas também o adversário olhe para mim e diga: esse aqui não me pertence, esse aqui pertence ao Senhor. Esse aqui pertence a Deus. Ele tem um selo. Deus conhece e o mundo há de conhecer aqueles que são de Deus. O mundo sabe que nós, que pertencemos a Deus, temos que ser diferentes. Agora, se nós que pertencemos a Deus, ou que se pelo menos dissemos que pertencemos a Deus, andarmos da mesma maneira com a qual o mundo anda, que diferença nós vamos fazer? Se nós, eu e você, continuarmos com os mesmos comportamentos mundanos, que diferença nós vamos fazer? Será que Deus há de nos reconhecer? Porque o Senhor conhece os que são dele pelas obras que praticam, pela fé que carregam dentro do seu coração. A fé como algo impulsionador de novas obras. A fé como algo que gera obras diferenciadas. Não adianta só fazer as obras por fora e o coração está longe de Deus. Não se esqueça de que Caim também apresentou oferta ao Senhor, mas o Senhor não se agradou daquela oferta. Eu quero que a minha vida reproduza Deus na essência e na consequência. Anote isso. A nossa vida deve reproduzir Deus na essência e na consequência. Só esses são reconhecidos por Deus. Só esses carregam consigo o selo de que são conhecidos por Deus. E eu quero trazer isso para mim. Porque numa grande casa, Paulo fala no verso 20, não há somente vasos de ouro e de prata, aqueles vasos suntuosos. Há também vasos de pau e de barro.
Vasos feitos de uma maneira mais simples, de um material mais simples, mais rudimentar, mais rústico, não tão valiosos, mas que podem ser vasos de honra, porque Paulo fala, uns para honra, outros para desonra. Eu não quero ser um vaso de ouro para desonra. Eu quero ser um vaso de barro para honra. Você pode ser simples, você pode não saber falar, você pode não ter a desenvoltura para pregar, você pode ser tímido, tímida, mas você tem que ser vaso de honra. E o que seria um vaso de honra, pastor? Um vaso de honra é aquele que, mesmo na sua pequenez, na sua simplicidade, carrega consigo, tem dentro dele o conteúdo que importa, o azeite do Espírito Santo. Que você seja vaso de honra. E essa lição de 2 Timóteo nos traz isso. Nós temos que ser vasos de honra. O que é o vaso de honra? Aquele que tem um conteúdo de honra. Mesmo sendo de barro, mesmo sendo de pau, mas que tenha um conteúdo de honra. Seja cheio, não de contenda, não de contestação, não de briga, não de pecado, mas seja cheio do azeite, da unção, da graça do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero. Não é o invólucro que vai importar nessa hora, é aquilo que está dentro de você como vaso que vai importar. Que Deus te abençoe e que você procure ser cheio daquilo que importa. Ainda que você não seja tão vistoso como um vaso de ouro, mas que o seu conteúdo transborde para abençoar pessoas. Esse é o nosso segundo vídeo de alguns minutos a mais com Deus e eu espero que você na semana que vem continue comigo para a gente estudar o capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Um abraço, Deus te abençoe.